noite aos amados, amém. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para sermos alimentados pela palavra do nosso Deus, ela que nos sustenta em tempos e momentos de dificuldade, mas também nos prepara para os dias difíceis. É nos dias bons que nós temos que acumular energia para que nos dias maus nós consigamos nos manter em pé diante das dificuldades. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Capítulo 8, bem no início. Amém? Todos acharam? Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler o capítulo inteiro, do primeiro versículo até ao 20º. Diz assim: a manchete diz: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou ou inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e também de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus filhos ou que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço
me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eita! Quando Deus diz essas palavras, no seu coração Ele não tem interesse de cumpri-las. Ele não vai se esforçar em cumpri-las no que diz respeito à desobediência. Mas Deus, Ele vai gastar tempo e esforço para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Eu estava acompanhando uma amiga minha na internet e achei interessante algo que ela disse, e eu furtei aqui um tema para essa pregação, que eu creio que é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu não sei se você ainda ou não tem consciência da razão e do motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui sendo treinados por Deus o tempo todo. Quando eu digo aqui, eu estou falando de reino. Eu estou falando de presença constante de Deus nas nossas vidas. Não há um momento na nossa vida em que Deus não esteja querendo nos ensinar alguma coisa. E a lição que eu quero que nós aprendamos nessa noite é que quando você for ao supermercado fazer compras, ali você está no reino. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar em que você for, você está claramente dentro do reino. E as tuas ações precisam dizer isso ou demonstrar isso. O tempo inteiro Deus vai estar falando ao teu coração, porque Ele tem um interesse. Eu coloquei no início do tema caminhos e destinos. Deus está nos tirando de um lugar, de um ambiente, e Ele tem clara intenção e desejo de nos levar a um destino que Ele já estabeleceu para mim e para você. Introdução. No nosso encontro com Deus, a parte que em nós mudou foi o nosso espírito. A parte do homem lá no paraíso que foi atingida profundamente em função da sua queda foi ali o seu espírito. E o nosso encontro com Deus vai fazer reviver o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito caído tem o seu encontro com o Espírito de Deus, ele se renova. A vida que não tínhamos em virtude do pecado, torna outra vez a nós. Em nossa jornada cristã, não estamos isentos de sofrer ou passar por dificuldades, mas tudo isso é convertido em treinamento e aprovação para um propósito muito maior de Deus em nossas vidas. Desde o princípio da nossa vida cristã, estamos sendo preparados e conduzidos a um lugar que ainda não conhecemos, mas sabemos que Ele existe e que Ele é real. Os segredos contidos nessa jornada que nós estamos, nem sempre nos serão revelados agora, mas à medida que passa o tempo e a visão de Deus vai tomando forma, Ele começa a nos revelar os seus segredos.
Talvez muitos de nós aqui não entendemos ainda, não temos o formato ideal do lugar, do ambiente, do sonho, da visão que Deus tem para cada um de nós. Nesse caminho nós vamos ser mexidos, nós vamos ser tocados, nós vamos ser em algum momento maculados, feridos até. Mas tudo isso, ou em tudo isso, Deus tem o interesse em nos preparar e nos moldar para algo muito maior. Isso eu preciso entender. Primeiro ponto, é o início da jornada, onde nós começamos. Há um encontro meu com Deus, e esse encontro ele vai gerar alguns, vamos dizer, constrangimentos, algumas dores. O meu pecado diante da santidade de Deus vai passar por um constrangimento em que eu vou terminar entendendo que eu preciso mudar. Deus havia estabelecido um plano para a minha vida, e que agora eu preciso entender que eu tenho que me encaixar dentro dele. O que há em mim que precisa ser tirado? E o que não há em mim que precisa ser acrescentado? É nesse relacionamento com Deus que eu vou entender aquilo que precisa ser tirado e aquilo que precisa ser também acrescentado. Foi no deserto que Deus provou o seu povo para saber o que havia no seu coração. É como se Deus tivesse feito propositadamente, mas Ele tem o interesse de preparar os seus filhos para aquilo que Ele havia de entregar no futuro. Mas nós ainda não estávamos ou não estamos muitas vezes preparados para aquilo que Deus tem para nós. Deus usou esse tempo para preparar o coração de Israel ou do seu povo para usufruir de uma terra deleitosa que Ele colocaria diante dos seus olhos. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, aquilo que nós não enxergamos, não desejamos, mas a partir do momento em que vemos, começamos a traçar alguns caminhos dentro de nós com outros desejos. Mas até chegar à terra prometida, eles vão percorrer esse longo caminho. É o mesmo que nós estamos percorrendo agora. A diferença é que no nosso deserto existe água fresca, tem comida variada e tem alguns outros privilégios que nós podemos desfrutar. Nesse caso aqui, não. É como se Deus estivesse perguntando: que povo é esse que eu tomei para mim? E é como se Ele também não tivesse resposta para essa pergunta. E Ele diz: eu vou atiçar para ver o que sai aí de dentro. Muitas vezes nós somos provocados para que o que está do lado de fora entenda pelas nossas reações como nós somos do lado de dentro. Às vezes Deus permite algumas circunstâncias e provocações justamente para que se manifeste em mim aquilo que interiormente eu sou, mas que eu não dou a conhecer. Os desafios enfrentados ao longo do caminho foram os meios que Deus utilizou para preparar cada um dos seus filhos para entregar a sua herança. A terra era boa, mas a escolha de como usufruiria dela era inteiramente de quem a iria possuir. Deus tem algo preparado e pronto para nos entregar, mas vai caber a mim e a você o modo como iremos utilizar, usufruir desse bem que nós iremos receber e possuir. Então não se assuste se você precisar hoje entender que Deus está aqui num grande treinamento,
onde nós somos esses treinados, que precisamos urgentemente sermos graduados, porque o tempo urge e nós precisamos, o mais rápido possível, tomar posse dessa herança. É lá, naquele lugar, naquele ambiente, que nós vamos entender quão bom é o Senhor e quão grandes coisas Ele preparou para nós. Na nossa experiência com Deus, em momento algum, Ele nos prometeu ou fez promessas de uma vida tranquila, mas nos garantiu que em meio a essas intempéries ou tempestades, Ele se manifestaria em nosso favor. É nesse momento que nos levantamos e buscamos forças onde nunca imaginaríamos encontrar para enfrentar cada um desses desafios. Então não se isente de não sofrer. Não queira no reino não passar por dificuldades. Não queira dentro do reino e da obra que o Senhor nos chamou para realizar, não queremos não derramar lágrimas ou não passar por dificuldades, porque mesmo nelas, ou se elas vierem a existir, Ele vai estar conosco, nos guardando e nos protegendo o tempo todo. O tempo inteiro Deus está tentando nos conduzir por um caminho que nos conduza ao centro da sua vontade. Tudo que vai prevalecer no ambiente onde nós estamos é a vontade do nosso Deus. Ela vai prevalecer sobre todas as coisas. Mas eu preciso entender que ali em meio à vontade de Deus, em algum momento eu vou querer e desejar alguma coisa. E isso não quer dizer que eu não possa querer, desejar ou sonhar, a não ser que tudo isso seja de conformidade com aquilo que também Deus quer, deseja e sonha. Pelo que nós temos sofrido nesses dias, pelo que nós temos chorado, quais têm sido as nossas angústias? Em algum desses momentos em que você esteve triste, desesperado, angustiado, você conseguiu enxergar Deus nesse lugar? Se não, comece a olhar ao teu redor e para dentro, e você vai perceber que em cada um desses momentos em que você foi visitado com angústia, com tristeza, Ele estava ali juntamente com você. E como é o plano de Deus por dentro? Lá no fundo, no profundo, convivendo com Ele, o que Ele requer de nós dentro desse projeto tão grandioso? A voz de Deus sempre e sempre vai estar e esteve presente nas nossas vidas. Talvez o nosso ouvido não ouviu, o nosso coração não percebeu, mas Ele estava ali o tempo inteiro falando ao nosso coração. Em momento algum Deus ficou em silêncio ou se recusou a ouvir quando foi clamado. Às vezes as respostas que temos dele não condizem com aquilo que desejamos ou pedimos, mas os seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir, nem os seus olhos estão cegos para que não possam ver. Esse é Deus, o tempo inteiro vigilante, passando conosco pelo deserto e sentindo cada uma das nossas dores, e se inquietando quando nos vê frágeis, no meio de uma situação onde nós perdemos o controle, e a única coisa que nós temos é esperar por Ele. Ele está ali o tempo inteiro.
Ele nos convidou para uma jornada em um caminho que Ele nos mostraria. E em momento nenhum Ele nos desamparou, ainda que nós sintamos isso. Com Abraão foi assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e parte para um lugar que eu vou te mostrar. Sem mapas, sem rotas, sem destino, vamos dizer assim, Abraão sai. Mas à medida que ele começa a caminhar, Deus diz: Abraão, curva acentuada à esquerda, ponte perigosa, curva sinuosa, aclive, declive. E Ele vai direcionando cada um dos nossos caminhos, traçando a cada momento as nossas rotas. E em tempo real Ele vai mandando pelo WhatsApp, vamos dizer, para que nós entendamos onde nós devemos ir. Mas em algum momento nós nos perdemos nesses caminhos. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula ali na salinha atrás para os adolescentes. E eu pedi para um ligar o GPS ou o Google Maps para a gente fazer uma ilustração. Mas quando você está no seu carro indo para algum lugar, ele vai te traçando as rotas. Ele diz: olha, a 200 metros vire à esquerda, segue mais 1.500 metros, vire à direita. Mas em algum momento nós não obedecemos aquela ordem ou aquilo que o GPS diz, e nós viramos numa via contrária. E o GPS dá um tilt e informa você que ele está recalculando a sua rota. Quantas vezes na nossa vida, pelas nossas escolhas, Deus não teve que recalcular a rota, não mudou o destino, mudou apenas a rota, porque ao invés de tomar uma decisão, fazer uma escolha, eu tomei outra. Mas Deus insiste que Ele tem um objetivo, há um destino no qual eu devo chegar. As mudanças de rota que acontecem no percurso, a única coisa que vai fazer é retardar a minha chegada, demorar a minha chegada ao meu destino. Mas o destino que Deus traçou para mim e para você não muda, independente das nossas escolhas. Isso foi com Abraão. Noé gastou 100 anos construindo um sonho, esperando por uma promessa. Eu não sei quanto tempo está ou é a tua espera. Por quanto tempo você está esperando algo que clamou, pediu e desejou do nosso Deus? E como eu disse, cada clamor é ouvido, porque Ele não está surdo, Ele está atento, ouvindo tudo aquilo que nós clamamos e pedimos. No seu projeto de nos conduzir ao centro da sua vontade, Deus cumprirá tudo aquilo que disse a mim e a você. Nós vamos mudar, alterar a nossa rota, mas Deus nunca vai mudar o plano que Ele fez para mim e para você. Quantas vezes Deus nos mandou crer e nós não cremos? Quantas vezes Deus nos mandou esperar e nós não esperamos? Quantas vezes Deus nos mandou avançar e nós não avançamos? Quantas vezes Deus nos mandou insistir e nós não insistimos? Quantas vezes Deus nos mandou seguir adiante
e nós paramos de pavor e medo. Quantas vezes Deus nos mandou ficar em silêncio e nós não nos calamos? Talvez seja por isso que o milagre ainda não chegou. Quando você pensa que está se afogando, Ele se mostra em pé sobre as muitas águas e te diz: venha até mim, onde eu estou é um lugar seguro. Esse é o nosso Deus. Tudo que está acontecendo na nossa vida hoje acontece porque nós estamos sendo conduzidos a um destino que Deus sonhou para mim e para você. Algumas vezes irá doer, vamos sentir machucar, vamos chorar, cambalear, sermos marcados, feridos, machucados, mas nós chegaremos lá. Às vezes, até mesmo quando enfrentamos adversidades e momentos de dor, Deus está cumprindo esse propósito. Então, chorar não significa que nós não chegaremos lá. Sofrer não nos fará entender ou aceitar que nós não chegaremos lá. Quando chegar o tempo certo, tudo se fará e os nossos olhos se abrirão e nós iremos perceber que Deus sempre esteve no controle de tudo. Não era para temer, não era e nunca foi para desanimar. Nenhum dos sofrimentos que nós passamos, nenhuma das dores que nós sentimos, nunca foi para temer ou desanimar. Era apenas para esperar. A mão de Deus está sobre mim e sobre você, e sempre esteve no controle de todas as coisas. Terceiro e último ponto: Deus mudará o nosso sofrimento e nossas angústias se tornarão em júbilo. Nessa jornada que ora estamos, a vontade de Deus, ela é soberana. Ela prevalece sobre o que eu penso, sobre o que eu falo e também sobre o que eu quero. Eu sei que a noite pode ser fria, mas eu terei uma coluna de fogo para me aquecer. Sei que o calor do dia poderá vir a ser causticante, mas uma coluna de nuvem aparecerá e Ele estará nela para me proteger dos raios violentos do sol. Ele é a direção e Ele também é o caminho. Ele nos para nos proteger e também para nos ensinar. Porém depois Ele nos manda seguir e avançar. Ele nos entristece para nos ver sorrir depois. Ele nos faz ter fome para nos revelar que o alimento mais precioso é o que Ele tem a nos dar. Ele nos faz também ter sede para em pleno deserto tirar a água da pederneira, da rocha, para dessedentar a nossa sede. E como disse no princípio, estamos sendo preparados para um destino incrível, onde nos depararemos com o melhor de Deus para as nossas vidas. Tudo isso vai passar. Tudo que nós estamos sentindo, toda angústia que ainda demora sair do nosso coração, toda tristeza que ainda demora sair da minha alma,
tudo aquilo que se apegou em mim, que me angustia e que parece demorar a sair, é chegado o tempo de Deus na nossa vida. E concluindo, tudo na nossa vida tem o dedo de Deus. Ele não tem culpa, Ele tem controle. Nada pode acontecer sem que Ele permita. Por isso podemos crer que não há injustiça em nada daquilo que Ele faz, pois a sua vontade é boa, perfeita, agradável e aquece o nosso coração. Saia daqui hoje apenas com uma certeza no teu coração: Deus tem o controle da sua vida e de tudo aquilo que você irá viver. Não há casualidades ou imprevisões, muito menos descuidos. Deus é Deus e a sua vontade é soberana.